Olá, o TV é Ciência já está no ar. Certamente, o italiano Leonardo da Vinci é uma das mentes mais geniais da história da humanidade e também uma das pessoas mais conhecidas em qualquer parte do mundo, mesmo tendo vivido na época do Renascimento, há muito tempo. Brilhante, deixou uma herança fabulosa de invenções e pinturas famosas, como o retrato da Mona Lisa. E você, já ouviu falar de Leonardo da Vinci? É capaz de citar uma obra ou invenção dele? A Santa Ceia e Mona Lisa. A Santa Ceia, né? A Santa Ceia da Leonardo da Vinci, né? Um grande pintor, um grande engenheiro, um grande arquiteto. Paraquedas, a pintura da Mona Lisa e outras obras de... Ele criou textos e também inventou, um invento que era uma asa, alguma coisa parecida com asa, e deixou muitos trabalhos inacabados. Ele foi um grande projetista, um arquiteto, né? Ele projetou o avião, ele projetou o submarino, ele projetou o balão. Isso tudo existe na história sobre ele, né? Que ele, além de ser um grande, ele era pintor também, um grande pintor. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 na região de Florença, na Itália. Se tivesse vivo, hoje teria 557 anos. Ele foi matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, músico e, é claro, pintor. Quem não se lembra do quadro da Santa Ceia ou da famosa Mona Lisa, um dos mais reproduzidos do mundo. Leonardo da Vinci é tema da exposição inédita no Espírito Santo e o TVE Ciência foi lá no Palácio Anchieta, sede do governo do estado, onde tudo está acontecendo para trazer os melhores detalhes para você. Então, o programa de hoje está imperdível e você vai ficar sabendo de tudo. Vamos acompanhar? Espero que você goste. Hoje nós vamos fazer uma viagem a uma das mentes mais criativas da humanidade, a de Leonardo da Vinci, que percorreu quase todas as áreas do conhecimento humano. Leonardo da Vinci está em exposição aqui no Palácio Anchieta, no Salão Afonso Brás, que foi inaugurado exatamente para receber a exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci. Quem vai nos acompanhar nessa trajetória vai ser o professor Laércio Ferracioli, ele que é do Departamento de Física da UFSC. Tudo bem, Laércio? Tudo bom, Luciano? Prazer, obrigado pelo convite, prazer estarmos aqui para falar um pouco desse genialidade do Leonardo, né? Quer dizer, Laércio, até antes da gente entrar na ação, né, e saber um pouco mais quem foi Leonardo, as contribuições que ele deu à nossa sociedade, à humanidade, aqui são 40 réplicas, né, de desenhos que Leonardo fez à sua época, ele que nasceu em 1452, né, quer dizer, tem muito tempo, né, Laércio? Antes de entrar nesse assunto diretamente sobre Leonardo da Vinci, eu queria falar com você sobre essa ação que nós estamos participando. É uma ação de popularização, de divulgação e difusão da ciência, além de possibilitar também a formação, né, de professores na área de ciência, né, professor? Eu acho que é fundamental o que você está colocando, Luciano, porque o papel da divulgação e da popularização da ciência, ou seja, levar o conhecimento científico ao cidadão comum, de forma que ele consiga se integrar totalmente na sociedade, é fundamental. E uma vez que você tem esses espaços montados, feito essa exposição do Leonardo, se você atribui, se você agrega a esse tipo de ação, uma ação de formação continuada dos professores, você está trazendo o professor aqui para trabalhar um desses experimentos, onde você pode ficar 1 hora trabalhando com eles, explorando os princípios da física, da engenharia, da biologia, ou seja, no sentido de estar continuamente trabalhando na formação desse profissional que, no fundo,
vai estar formando os futuros cidadãos desse país quando ele volta para a sala de aula. É legal que essa exposição, Laércio, ela acaba também possibilitando que a gente conheça um pouco melhor como é que é o processo inventivo, né? Que hoje nós usamos muito o termo da inovação. Eu queria começar exatamente por aqui. Aqui nós temos uma réplica, poderia dizer que é uma asa delta, né? Então aqui tem esse processo da invenção, né, professor? A característica principal que essa exposição nos mostra é o aspecto da inovação da cabeça de Leonardo da Vinci. Se você pegar esse exemplo aqui da máquina voadora, que é um primeiro protótipo, onde ele trabalha a velha questão da humanidade. O homem sempre se perguntou, sempre quis como fazer para voar. Então, se nós retornarmos lá na lenda de Ícaro, né, com a tentativa lá dos gregos, onde a ideia era como fazer voar, e a proposta inicial de todos os homens foi tentar imitar o voo dos pássaros, mecanicamente. Então aqui você vê claramente a tentativa de ter uma cópia da asa dos pássaros, onde o cidadão aqui vai batendo, vai fazendo um esforço para bater a asa para tentar copiar o voo dos pássaros. Mas isso naturalmente se mostrou ineficiente. Né, que o princípio do voo não passa por imitar mecanicamente o que os pássaros fazem, o que os animais fazem, mas simplesmente você observar os princípios da física. E aí, naturalmente, você pode pegar essa asa aqui em cima, que é um exemplar muito maravilhoso. Porque o que você tem? É você passar a utilizar os princípios da física, onde você tem, quando a asa passa, quando ela corta, vamos dizer assim, sulca o ar, dependendo do formato da asa, feito do avião, você cria uma região de baixa pressão aqui em cima da asa, então você cria uma força impulsionadora que faz o avião levantar. Então, o processo de cópia da natureza nem sempre ele é verídico. Antes de tudo é saber os princípios da ciência, os princípios que regem a ciência de maneira geral, para daí você inovar e bolar seu experimento. E cabe aqui, muito mais importante, que não tinha medo de errar. As pessoas não acertam, são processos enormes que se passam. Então, acho que daqui está o próprio exemplo do Leonardo, essa mente gritante, essa mente maravilhosa, em que ele começa um projeto estrutural dessa forma, até atingir o caso da asa voadora, e aquele protótipo lá do final da asa, né? Aqui no canto lá, que é um pouco a proposta de trabalhar a asa do morcego, ainda nessa cópia. Então, acho que esse é um exemplo muito bom. E o outro exemplo, né, Luciano, é esse do helicóptero, né? Embora seja um protótipo que ele não funciona, claramente não funciona, mas é uma percussão. O Leonardo foi um grande percussor dessas ideias, né? Que a ideia aqui era você girar por essa manivela, que você subiria a pessoa que estaria atrelada numa certa altura, depois ele sairia descendo, mas, ou seja, fisicamente o que se chega à conclusão é que isso não funciona. Mas, novamente, está lançando a ideia para no futuro você estar utilizando, que a gente tem os nossos helicópteros hoje em dia. Analogamente, você pode dizer em relação ao ar, ao paraquedas, né, que é um protótipo lá naquele cantinho lá do paraquedas, que hoje é altamente utilizado, mas estava lá Leonardo novamente inovando, pensando nas soluções para os problemas da época, né, ou problemas que nem seriam da época, mas que deveriam ser futuros. Então, no fundo, Leonardo é um visionário. Né? Imagina que a gente não tinha avião nessa época. Por que ele estaria pensando em ter um paraquedas? Né? Ou seja, ele produz, ele extrapola o contexto histórico da época para se projetar, jogando ideias para o futuro. A exposição ela se divide em máquinas de guerra, máquinas civis, máquinas de água e ar, e que são esses exemplares que a gente tem aqui. Nesse caso aqui, né, Luciano, a gente tem lá um precursor do que seria um esqui, talvez. Né? Funciona, não se tem muita certeza, que você vê os pesos, a questão de hoje a gente coloca é muito mais a área, que é mais importante, isso é um bloco muito pesado, então não se tem certeza, mas não importa, já estava lá Leonardo há 500, quase 600 anos atrás, pensando na possibilidade de andar pelas águas. Né? E está aí um primeiro protótipo, talvez, dos esquis que vem assim. Que a gente hoje observa. Aqui do lado também tem uma coisa muito conhecida das pessoas, eu vou chamar de pedalinho, né? Eu sei que não era para pedalar aqui, mas ele também é um outro mecanismo, né, voltado a soluções de problema, otimização, né, das ferramentas que tinham, e aqui também relacionado à água.
Claro, né, você vê o próprio design desse barco, né, a imaginação de, por um lado, copiar um pouco a estrutura do peixe, a forma, onde você tem essa parte mais fina que corta, que sulca a água. E, acima de tudo, como que esse barco movimenta? A partir da movimentação dessas pás, que o barqueiro ficava lá dentro, ele ia girando. E aqui o aspecto mais interessante é que o barqueiro ficava de frente para o movimento do barco, coisa que não era, ainda hoje é um problema muitas vezes. E está lá Leonardo pensando no futuro e jogando as propostas do que seria o nosso pedalinho, como você falou hoje em dia. Aqui, Lécio, nós temos outro princípio, né, bastante utilizado. Inclusive, eu já vi aqui na Praça da Ciência, Vitória, que é outro local imperdível, né, que as pessoas devem visitar e conhecer mais princípios da física, que nós estamos vendo roldanas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse protótipo. A contextualização histórica disso aqui é muito bonita, né? Que Leonardo ele foi para Florença, numa época que estava sendo construída a grande igreja de Florença. Então, o domo da igreja de Florença é uma coisa maravilhosa, de uma altura muito grande, um projeto de Brunelleschi, né? Que foi da época de 1400 e pouco. Quando Leonardo foi para Florença, me parece que ele foi ser aprendiz com um mestre que chamava André del Verrocchio, né? Algo assim. E aí o que aconteceu? Com a oportunidade de ele observar a construção da igreja, ele passou a observar a problemática que podia ter dos trabalhadores da igreja. E aqui a gente tem um exemplo claro da redução do esforço humano. Não é que se a gente pegar aqui, se a gente fosse erguer esse saco com a mão da gente, tem que fazer um certo esforço. Com o sistema de roldanas, a cada roldana que você agrega, você reduz pela metade o peso, o esforço físico que você vem fazer. Então, o cidadão que vier, o aluno, o professor que vier esse experimento, isso aqui você pode mexer, esse em particular acho que você pode mexer, que é uma peça interativa. Muitas delas são interativas. Muitas delas, algumas não são, mas essa aqui é. Se você fizer um esforço aqui, você tem uma roldana. Aqui você tem uma conjugação de um outro tipo, que se você tentar erguer, você vai ver que o seu esforço é menor. E nesse caso, nesse conjunto de roldanas aqui, quando você ergue, é uma brincadeira, uma criança pode exercer esse esforço. Então está aqui, aplicação de um princípio da física, né, que são as roldanas, onde o fato de você utilizar a roldana, você está reduzindo o esforço físico. Isso aqui é um outro exemplar de agregar eficiência ao processo da criação humana, da produção humana, vamos dizer assim. Outro princípio, né, outros princípios da física que o Leonardo abordou, e nós acabamos de ver ali sobre energia, mecânica, está aqui, né, que são as molas. E essas molas são muito conhecidas do dia a dia da gente, principalmente no que move os relógios, né, quando a gente vai dar a corda, sempre tem uma mola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aqui é um exemplo claro, né, Luciano, de aplicação direta dos princípios da física, né, que quando isso aqui é uma mola, imagina que fosse um relógio, isso aqui fosse o botãozinho do relógio. Quando você faz esse movimento, se você soltar, ele desenrola rapidamente. Mas se você tem um mecanismo de trava, isso aqui você deu a corda no relógio. Aí o relógio vai andando, ele vai soltando. Quando você faz esse movimento, você armazena energia mecânica nessa mola. Aí com o passar do tempo, você vai soltando devagarinho, lentamente, cada estágio desse, os ponteiros do relógio vão andando aqui em cima. Então, ao final do processo, quando isso você vai soltando, é hora de dar corda de novo no relógio. Então, temos aqui o exemplo claro de armazenamento de energia e aplicação clara que seja nos antigos relógios que a gente usava, né? Que hoje só temos digitais. Antes de conhecer um pouco mais da exposição, eu quero me despedir rapidamente dos nossos telespectadores. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o professor Laércio Ferracioli, ele que é do Departamento de Física da UFS, e aqui nós estamos na exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci, que está acontecendo no Palácio Anchieta, imperdível. A gente volta já já. Bom, agora está na hora do intervalo. Fica com a gente porque nós voltamos já já.